Oi pessoal, eu sou a Nádia, bem-vindos ao meu canal. E o vídeo hoje é para você que acabou de receber a sua carteira da OAB, nunca estagiou em escritório de advocacia e não sabe por onde começar. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência, que talvez possa ajudar a dar uma luz aí por onde vocês possam iniciar, né, a sua profissão, iniciar na advocacia. Então, quando eu comecei a advogar há quase 10 anos atrás, eu pensava muito em prestar concursos. Eu já tinha essa ideia de prestar concursos na área das carreiras jurídicas e eu ficava sempre pensando entre o concurso para delegado ou o Ministério Público. Mas com o passar do tempo eu fui mudando de ideia e mesmo que eu continuasse com aquela ideia inicial de ter que prestar primeiro o concurso, eu teria que ter os 3 anos de atividade jurídica, né, pelo menos em algumas áreas, mas eu não sabia por onde começar, porque o meu estágio foi no Ministério Público, então lá, embora eu tivesse acesso a peças da defensoria, onde você vai responder a recursos, né, também, então acaba fazendo parte, de certa forma, de uma atividade que tem a ver com a advocacia, embora eu estivesse representando o Ministério Público nas minhas peças, mas é bem diferente na prática do que você ter um escritório ou que você trabalhar para um escritório de advocacia. Então eu não sabia por onde começar, não tinha nenhum escritório para trabalhar porque eu tinha essa ideia de prestar concurso e algumas pessoas me aconselharam que se eu quisesse prestar concurso eu não trabalhasse em escritório de advocacia, que não é outra verdade, né? Depois eu vou falar um pouco em outros vídeos que não vai te impedir de você estudar para concurso se você trabalhar no escritório. Vai, talvez, diminuir um pouco das suas horas de estudo, mas isso não quer dizer que você não possa continuar estudando. Eu conheço pessoas que trabalham em escritórios grandes, que dão aula também e que hoje elas já passaram em concurso. Agora, é claro, tem que ter vamos dizer assim, uma disciplina muito grande do tempo, né? Porque você vai ter um tempo mais enxuto, você vai trabalhar para alguém. Mas, resumindo, eu não sabia muito bem o que fazer, né, para ter esses 3 anos de experiência. Então eu pensei, eu vou advogar porque é o que está nas minhas mãos. Eu já tinha passado no exame da ordem ainda na faculdade, então eu já tinha carteira da OAB, mas como foi que eu adquiri essa experiência? Assim, experiência no início, porque a gente sempre está adquirindo experiência, sempre surgem casos novos, surgem alguns detalhes em situações que você ainda não lidou na sua profissão, então você está sempre tendo que fazer uma atualização ou tirar uma dúvida com alguém que já passou por aquela situação, né, com o cliente. Mas no início eu, como já falei, não tinha estagiado em escritório de advocacia, então, e tinha essa ideia de que não iria trabalhar em escritório de outro advogado, porque talvez eu não conseguisse estudar para concurso, o que, repito mais uma vez, não é uma verdade. Eu não tinha escritório também aberto, não tinha nada. E aí eu comecei a pesquisar quais seriam as formas que eu pudesse logo iniciar na atividade, e aí eu pensei na defensoria pública. Todo estado tem uma defensoria pública e as cidades elas têm os órgãos da defensoria que atendem a população. Se for uma cidade muito pequena, às vezes a cidade circunvizinha deva ter, que atenda ali as demandas daquela cidade menor, mas todas têm. Então eu pensei em me inscrever como advogada da ativa da Defensoria Pública e foi o que eu fiz. E aí as pessoas sempre têm a ideia de que o defensor público ganha bem, então o advogado da ativa também ganha bem. Principalmente os clientes têm essa imagem, o que não é verdade, você não ganha bem coisa nenhuma. Além de não ganhar bem, demora bastante para que você receba, porque você tem que esperar o trânsito em julgado das ações, para que você possa pedir a expedição da sua certidão de honorários. O valor é ínfimo. Eu fui mesmo por questão de experiência, e vou dizer, eu iria outra vez. Foi bom, eu conheci pessoas bacanas, clientes que depois vieram a me procurar, mas não pela defensoria, e foi muito bom. Inclusive tem até hoje pessoas que eu atendo, que atendi recentemente, que foram da época da Defensoria Pública. Não é que você possa
começar pela defensoria e trazer aquele seu cliente para o seu escritório, né, como cliente particular. Não, isso daí não pode acontecer, porque senão você vai ter uma captação de clientes que é ilegal, né? Não foi isso que aconteceu. Posteriormente, depois que aquele processo encerrou, os clientes vieram me procurar. Como eu não trabalhava mais na defensoria, então eu falei que não podia mais atendê-los, que eles teriam que retornar à defensoria pública. E como eles gostaram do trabalho, obviamente, pediram para que eu atendesse particular. Mas foi lá que eu tive essa experiência, essa primeira experiência. Então eu passei em torno de 3 anos, mas como eu pretendia ter filho e isso iria demandar outras despesas, não compensaria ficar atendendo clientes porque eles enviam muitos processos. E tem processos que vão existir audiências. Você tem que estar se deslocando. Com uma criança pequena não daria certo porque eu teria que ter alguém para cuidar, pagar alguém para cuidar e os valores não iriam compensar. Sobre outro ponto que eu acho importante para quem está começando agora, quando nós abrimos um escritório, às vezes nós queremos pegar todo tipo de causa, né? Tem advogado que coloca escritório especializado em ações cíveis, aí entre parentes, família, sucessões, aí ainda coloca divórcio, porque o divórcio já está incluso em família, né? Execuções, aí é uma lista enorme. Aí coloca direito penal, especialista em criminal, né? Aí outra lista de situações que o advogado se diz especialista. Direito do consumidor, outra lista. Então, previdenciário. Eu sei que quando a gente começa, tem aquela ideia de que a gente precisa realmente ganhar alguma coisa, mas não é só isso. No início, você pode até, de repente, colocar algumas especialidades que talvez você consiga fazer, né? Consiga trabalhar, mas o problema é que se você quer crescer na advocacia, eu digo isso pela experiência de pessoas que eu conheço mais próximas, né? Tem que ser especialista em determinadas situações, em determinadas áreas. Não adianta você querer abarcar o mundo com as pernas porque não vai dar certo. Primeiro você vai ficar frustrado por não saber. Você pode até tirar dúvida com algum colega, como eu sempre fiz, mas não é bom. Dá aquela sensação de você não saber o que você está fazendo. Isso daí não é bacana, te deixa talvez com uma baixa estima na profissão, né? E então uma das coisas que eu aconselho é você não querer pegar de tudo. Lógico, não quer dizer que tô precisando e eu sei elaborar uma peça criminal, eu tenho uma certa experiência. Eu, por exemplo, eu não fiz especialização em direito penal nem criminal, mas eu tinha experiência do Ministério Público porque eu estagiava na área criminal e eu realmente elaborava as peças, então eu tinha. E eu cheguei a pegar casos, né? E eu eu gosto de direito penal, de criminal, mas por outros princípios que eu respeito quem é advogado criminalista, principalmente os que agem com ética, eu respeito bastante, mas não é a minha intenção, apesar de gostar da disciplina, ser uma advogada criminalista. Então, esse seria outro motivo porque eu também gostaria de prestar concurso, porque eu gosto da área criminal, mas não quero advogar para a área criminal. Cada um com os seus motivos e seus princípios. Voltando a falar da questão de ter uma área específica, isso é muito importante para que você que quer ficar na advocacia tenha um escritório especializado naquela área. Nada impede que depois você dê abertura para outros ramos do direito, até chame colegas para advogar com você, né? Seria o ideal, faça parcerias também, porque também tem escritórios que eles abrangem muitos ramos do direito, mas eles fazem parcerias com especialistas. Então aí eu acho bacana, que é o que eu faço. Se chegar a uma causa previdenciária, eu não vou fazer. Até estou estudando previdenciário, até sei alguma coisa, mas eu não sou especialista em direito previdenciário, então eu não vou atuar nessa causa. Aí eu vou fazer o quê? Vou entrar com uma parceria com algum colega ou com alguém que tenha, né, conhecimento sobre a área. E é o certo a fazer. Fazendo um resumo geral, para você que quer realmente começar a advogar agora e não sabe por onde começar, se inscreve na Defensoria Pública da sua cidade, né? Todo estado tem, a sua deve ter.
Sua cidade deve ter um órgão representando ali a Defensoria Pública. Então, você não vai ganhar bem, você não vai ter nada além do cliente que vai chegar até você, vai contar aquele problema, eles vão te mandar um relatório todo dos processos e você vai começar a entrar ali no mundo da advocacia de alguma forma. Se você não tem esse interesse de abrir o próprio escritório, vai trabalhar com o escritório de advocacia, vai ter suas experiências, vai conhecer outras áreas, porque tem escritórios que trabalham com muitas áreas, então ali você pode se identificar e no futuro abrir o seu próprio escritório. Se não consegue abrir sozinho, abre assim com um colega, com 2, 3. O importante é você não ficar escondido trabalhando na sua casa, porque a não ser que você seja uma pessoa que tenha muito conhecimento, né, que as pessoas te conheçam bastante, saibam que você terminou o curso de Direito, que você tenha muita indicação, então se você é assim e consegue trabalhar na sua casa, ok. Mas a maioria das pessoas não é assim que acontece. Os que principalmente hoje estão mais, vamos dizer assim, bem-sucedidos, todos abriram escritórios de advocacia. Não ficaram às escondidas trabalhando porque não dá certo. Eu, pelo menos, não tive uma boa experiência com relação a isso. Se especializar numa área que você goste, que você vai descobrir ou trabalhando no seu próprio escritório, ou mesmo se você já não descobriu isso na faculdade, né? Porque na faculdade a gente acaba tendo acesso às disciplinas de prática e acaba identificando ali com alguma. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E no próximo vídeo eu volto com os temas para concurso e exame da ordem. Um abraço e até lá!